Olá! O título do trabalho a ser apresentado é Neoconservadorismo e Familismo no Brasil Contemporâneo, o Programa de Equilíbrio Trabalho-Família. A pesquisa foi realizada através do Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica da UFOP, o PIVIC. Eu, Tamires Assunção Fernandes, fui bolsista voluntária sob a orientação do professor Cláudio Henrique Miranda Rost. Como objetivo geral, a pesquisa propôs analisar os documentos elaborados para o trabalho com famílias no âmbito do Programa de Equilíbrio Trabalho e Família do antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano de 2020, a fim de identificar a direção ideopolítica. Como objetivos específicos, delimitamos: primeiro, analisar a conjuntura econômica, político-social brasileira, a fim de identificar as tendências familistas. Segundo, analisar os documentos materiais do Programa de Equilíbrio Trabalho e Família, a fim de identificar a direção ideopolítica. E terceiro, contribuir para o trabalho com famílias e o fortalecimento de políticas públicas comprometidas com os direitos sociais e centradas na participação popular. A nossa pesquisa tratou-se de pesquisa documental, com ênfase qualitativa, cujos dados foram analisados a partir da técnica da análise de conteúdo, utilizando como mirante da análise o método materialista histórico dialético. Essa perspectiva implica uma análise da sociedade que contempla as relações de produção da vida material, as dimensões objetivas e subjetivas, e o movimento contraditório de constituição dos fenômenos sociais. Nesse sentido, realizamos uma pesquisa documental envolvendo todo o material disponível no site do Ministério sobre o Programa de Equilíbrio Trabalho e Família. No entanto, focamos na análise das mesas redondas realizadas pelo Ministério na Semana Nacional de Educação em Equilíbrio Trabalho e Família, que compreende uma das medidas das ações de educação. Como resultados, elaboramos 3 discussões. A primeira foi a análise da conjuntura econômica, política e social brasileira. A segunda foi a análise do programa propriamente dito, que se subdividiu em 3 componentes que o estruturam. São eles ações de educação em equilíbrio trabalho e família, prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho e Família e selo Empresa Amiga da Família. E terceira e última discussão, fizemos uma análise da Semana Nacional de Educação em Equilíbrio Trabalho e Família. Partimos do entendimento que no Brasil sempre foram construídas estratégias privatistas envolvendo a família, as organizações sociais e a sociedade em geral no provimento da proteção social. E ao pensarmos que a força de trabalho é superexplorada e ao mesmo tempo as famílias não acessam um sistema de proteção social público e universal, as mesmas são sobrecarregadas cotidianamente e nos mais diversos serviços em funções que não são capazes de arcar. Partimos do entendimento que a centralidade das famílias constitui um processo histórico. Porém, na atual fase de crise estrutural do capital, com a ascensão do governo de extrema-direita, a materialização de um conjunto de ações ultraliberais com forte conservadorismo moral, essa centralidade ganhou novos contornos. De acordo com as autoras Biroli e Quintela, algumas dessas tendências contemporâneas se confirmam, como, por exemplo, a criação pela primeira vez na história do Brasil de uma Secretaria Nacional da Família, um edital específico do CNPq sobre a temática, a premiação para políticas familiares, a defesa do ensino familiar, a ocupação do ministério hegemonicamente por grupos conservadores e religiosos e a alteração na relação entre Estado e a sociedade civil. Como resultado também, pudemos apresentar o produto da nossa pesquisa no 10º Encontro Internacional de Política Social e 17º Encontro Nacional de Política Social, que ocorreu em Vitória, Espírito Santo, do dia 27 ao dia 29 de agosto de 2024. Como conclusão,
podemos constatar a presença de uma orientação de caráter familista no programa, ao qual o suposto equilíbrio defendido pelas ações se assenta no entendimento de que o indivíduo, assim como a família, são os principais responsáveis pelo seu próprio bem-estar. Nesse sentido, as medidas estimuladas pelo programa exerceram apenas uma função subsidiária à família no cumprimento das suas responsabilidades e tarefas próprias. O que a proposta do programa não sinalizou foram as condições concretas das famílias e a impossibilidade de um possível equilíbrio diante de condições de vida tão precárias, trabalhos desprotegidos e informais, bem como a longa história do patriarcado brasileiro que impõe condições desiguais para as mulheres no interior das famílias, diante de uma suposta naturalidade feminina para o cuidado. Para concluir, expresso minha gratidão ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e à Universidade Federal de Ouro Preto pelo suporte técnico e infraestrutura fornecidos. Agradeço ao Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica, como sincero agradecimento também ao Ministério da Educação, que nos proporciona a possibilidade de formação acadêmica, além do sustento e permanência na universidade, mas o incentivo a projetos como este apresentado, a pesquisa e a excelência acadêmica.